região distante e desertificada, Bragança acolhe hoje um novo bispo. Bom dia, ao programa 70x7 visita hoje a Diocese de Bragança Miranda, a poucas horas da ordenação episcopal de Dom José Cordeiro. Será ele o novo bispo da Diocese e neste programa partimos à descoberta das características deste território, que é também de missão para a Igreja, e das linhas pastorais que o novo bispo pretende implementar nos próximos tempos. É nas montanhas do Nordeste transmontano, a 700 metros de altitude, que Bragança assume a sua condição de capital de distrito e também desde 1764 sede da Diocese. Os 255 quilómetros que a distanciam do Porto e os 510 que a separam da capital do país fazem de Bragança a cidade distante e a única capital de distrito onde ainda não é possível chegar de autoestrada. A cidade é apenas o rosto urbano de uma região vasta e essencialmente rural. As aldeias estão quase desertas. Quem aqui morava teve que emigrar ou mudar-se para os centros urbanos, onde o emprego é mais fácil e os filhos podem estudar. Mas este é também território para a missão da Igreja. Uma prática religiosa muito marcada pelos ritmos da religiosidade popular, mas também onde se experimentam novas experiências pastorais. Neste domingo, vira-se uma página importante nos 466 anos de história da Diocese de Bragança Miranda. Na Catedral da cidade, Dom José Manuel Cordeiro vai receber o sacramento da Ordem e entrar no Colégio Episcopal como o 44º Bispo da Diocese Transmontana, o 19º da Diocese de Bragança Miranda. O 44º Bispo desta Diocese tem também apenas 44 anos de idade e é o mais jovem dos bispos portugueses. Uma lufada de juventude num território que dizem deprimido e desertificado. Os desafios não queria assumi-los sozinho, mas em primeiro lugar com o presbitério, e é isso que irei fazer. A minha primeira atitude é a de escuta desta mesma realidade das pessoas e também de uma maior atualização da mesma, porque são 12 anos fora, embora viesse nas férias, mas é diferente vir em ambiente de férias e estar aqui no seu cotidiano. E depois, conjuntamente com o presbitério, delinear a prioridade ou as prioridades para esta mesma realidade cultural e pastoral. Um jovem bispo numa terra distante e isolada. Que exercício pastoral será possível nestas condições? Que desafios se perfilam diante deste homem de igreja? Eu às vezes uso a metáfora do grão da amendoeira, porque a sua casca que envolve a verde é amarga e a outra é ainda mais dura, mas depois o grão é muito saboroso e é belo. De facto, quando as pessoas chegam a Bragança também constatam isso. É difícil cá chegar, mas depois de cá chegar sentem-se bem e bem acolhidas. E não só porque nós estamos, não no interior do país, mas se quisermos no interior como o grão da amendoeira, mas estamos também na proximidade e no centro da realidade europeia. Agora, Bragança precisa também de políticas de desenvolvimento para que as pessoas se possam fixar aqui e não terem necessidade de sair. O novo bispo assegura um governo pastoral até agora exercido por Dom António Montes. Foram 10 anos que este franciscano dedicou à orientação espiritual da Diocese, uma missão que agora termina. Missão é justamente a palavra apropriada para funções deste género. Na Igreja nós estamos ao serviço do IFI, foi um pedido para assumir esta missão e assumi-o com naturalidade, com boa vontade, posso mesmo dizer com gosto, no sentido de que uma função da Igreja tem que se fazer com gosto para que corresponda ao exercício de uma missão feita no seguimento de uma vocação. Além da proximidade à sociedade civil, Dom António Montes dedicou também uma especial atenção à autenticidade com que a fé
é encarada pelas comunidades, um esforço que procurou restaurar a dignidade dos sacramentos, cuja dimensão social se sobrepunha tantas vezes ao seu significado religioso. E isso é preciso um esclarecimento e uma consciencialização para que a dimensão religiosa esteja em primeiro lugar. Isto reflete-se, por exemplo, na questão dos padrinhos de batismo ou de crisma, que muitas vezes não têm a devida idoneidade, porque se vê no padrinho uma função social de dar uma prenda. Um padrinho também é responsável da educação cristã da criança, da pessoa que vai ser batizada ou que vai ser crismada. Vê-se na preocupação em que as meninas para a comunhão estejam muito bem vestidas, quase como noivas. E nos casamentos também temos que reconhecer que a dimensão social, por vezes, ultrapassa a dimensão religiosa. Este é também o entendimento do seu sucessor. Dom José sabe que a fé se conjuga aqui entre a espontaneidade da religiosidade popular, as festas e romarias, que são também elas manifestações da piedade e da devoção das gentes de Bragança. A geografia da piedade mariana, ou da piedade popular, no seu todo, aqui na realidade da Diocese de Bragança de Miranda, é muito vincada, muito forte. Nós vamos olhar a realidade e, a partir da realidade que existe, purificar, se for o caso disso, mas, sobretudo, esta exigência maior da evangelização. A Igreja existe para evangelizar e é para a missão, e sobretudo para a missão do essencial, que procuraremos. Aliás, o mote que escolhi também para a ordenação episcopal, Ad Docendum Christi Mysteria, isto é, para mostrar os mistérios de Cristo, tudo isso há de ajudar a centrar no essencial e fundamental, que é Jesus Cristo. É este o enorme desafio de sempre, e que Dom José, pela boa vontade e disponibilidade que vai percebendo e que lhe é apresentada, pensa poder concretizar nos próximos tempos. Com esforço de todos e, sobretudo, uma grande aposta na formação permanente do presbitério, do diaconato permanente e de todos os leigos em geral. Os leigos e os bragantinos em geral aguardam com expectativa a novidade de um novo e jovem bispo. Mesmo quem sai da cidade e se aventura pelas aldeias vizinhas, percebe que o assunto desperta o interesse de muitos. Na pacatez dos lugares e entre o pitoresco das povoações que guardam séculos de história e tradição, um novo bispo é motivo de alegria e orgulho. É evidente que estamos a parabéns. A região de Bragança, com um bispo muito novo, jovem, bom comunicador. Eu já o conheci como parco da... Não é da sede, não me recordo o nome, mas de qualquer das maneiras é de facto um bom comunicador, sei que é empreendedor e acho que o distrito de Bragança está a parabéns, ou seja, a Diocese. Gostei. Não é o verbo que exprime opinião, mas o nome desta terra que tem por patrono São Cláudio e onde o Evangelho também marca o cotidiano. As pessoas já são, como disse, há desertificação, há poucas pessoas, muitas pessoas velhas, mas ainda vai um bocadinho exigente à igreja, sobretudo à missa aos domingos. E com o novo bispo isso poderá ser dinamizado ainda mais? Penso que sim, que é uma pessoa jovem, empreendedora, como eu disse, e o futuro está nas mãos dele. Na cidade, o ritmo é mais apressado e Bragança, apesar das distâncias, apresenta já uma silhueta de modernidade e progresso. Entre quem passa, é possível perceber a esperança e a alegria no jovem bispo que a Diocese vai ter. Faça alguma coisa, será que chama a juventude para a igreja, e com esta gente, porque o que estava cá era assim um bocadinho meio silhudo, não dava assim muito para a gente. O Rafael, falou-se muito dele quando veio para cá, mas depois era simpático. E agora este já estava também, já estamos velhotes. Este agora é muito jovem, tem só 44 anos, tem muita esperança nele. Pois eu também já, porque o cantar já não darei cá muito tempo, porque já tenho muito generíssimo. Mas que faça muita coisa. Em princípio, é um jovem, deve trazer ideias novas, deve ser bom para a igreja e para a região. Também para tocar os mais novos, os mais jovens para a igreja? Sim, penso que sim. Penso que sim, que a juventude deve trazer ideias novas, deve trazer alguma coisa nova que seja importante para a nossa região e para a igreja. Se é uma pessoa jovem,
logo, em princípio, dará outro caráter de mais jovem, porque os padres estão a ficar com muita idade, não é? E se calhar, eu acho que ideias jovens na igreja acho que são sempre bem-vindas, não é? Porque a igreja é um bocado retrógrada. Que nós Senhor ajuda, que dê muita força para não se deixar às vezes iludir por muitas coisas, porque é muito jovem. Bom dia, meninos. O padre Sobrinho Alves é o pároco da Sé, a antiga catedral no centro da cidade. A par das obrigações de pároco, em que tem de se ocupar do acompanhamento espiritual dos seus paroquianos e assegurar o acesso aos sacramentos, este sacerdote tem também formação em Sociologia e olha a realidade transmontana como uma região cheia de potencialidades e de gente hospitaleira. Trata-se de gente muito hospitaleira, gente muito boa e, portanto, com grandes tradições que vão, às vezes, diminuindo em certos lugares já. Agora, sem dúvida que há o fenómeno da juventude e das crianças. As crianças são poucas, mas eu, por exemplo, este ano, aqui na Sé, já fiz 120 batizados. Portanto, as pessoas estão também novamente a redescobrir que o sossego dos montes também é capaz de ser mais importante do que o ruído das fábricas. Não é o ruído das fábricas, mas das máquinas que rasgam já a nova acessibilidade para Bragança. O IP4 está a ser alargado e em breve será autoestrada. Uma potencialidade que poderá mudar a realidade da região. As estradas tanto servem para entrar como para sair. Tornam-se mais fáceis realmente para as pessoas virem, mas também se tornam mais fáceis para as pessoas irem. Mas seja como for, eu penso que traz muitos benefícios, mais que qualquer outra coisa, porque os meios de acesso eram realmente, nós demorávamos, depois, aqui há uns anos, demoravam-se 5 horas para chegar ao Porto, para chegar a Lisboa era 8 horas, 9 horas. Quer dizer, hoje a gente faz em meia hora no avião, de maneira que as acessibilidades já vão andando. Agora, de acordo que a autoestrada faz falta, sem dúvida alguma, porque o tráfego já é muito, sobretudo estes que vão para a Espanha e para a França e a Alemanha, passa por aqui muita gente. Mas Bragança e Trás-os-Montes não é apenas esse território distante e que perde 1000 habitantes por cada ano que passa. Para muitos jovens de todo o país, esta é também a cidade onde frequentam o ensino superior. O Politécnico de Bragança é um polo de cultura que não é ignorado pela Igreja. Claro que sim. Eu próprio, antes de ir para Roma, há 12 anos, fui pároco da paróquia escolar, uma paróquia pessoal que existe em Bragança em razão disso mesmo, pelo elevado número de alunos em relação à população e por essa realidade do Instituto Politécnico, onde eu também fui o primeiro capelão do Instituto Politécnico. É algo que me está muito presente no coração e é para algo que nós vamos olhar e atuar com o dinamismo que nos for possível, para que numa pastoral da cultura ou numa pastoral da evangelização nós possamos conseguir esse objetivo primeiro, que é o encontro pessoal, consciente, livre com a pessoa de Jesus Cristo. Ad docendum Christi Mysteria, para mostrar os mistérios de Cristo. É esta a divisa de Dom José Manuel Cordeiro, que aposta num episcopado de proximidade, em grande atenção às forças vivas da Diocese. Todos terão um contributo a dar no crescimento da Igreja e na afirmação de Trás-os-Montes como região mais atrativa e com mais justiça social. Certamente que numa colaboração recíproca com todas as autoridades será possível, não sei como, mas augurar o melhor momento de desenvolvimento para esta região e oxalá, como diz o Salmo 72, os montes tragam a paz e as colinas a justiça, para que o povo que aqui está também se sinta, não se sinta com nenhum complexo de inferioridade, mas se sinta com todas as possibilidades e oportunidades do resto do país e da Europa.
Para chegar mais longe e mais rápido, Dom José já divide a sua presença nas redes digitais, com um blog, uma página na internet e uma presença nas redes sociais. É o concretizar assim de um episcopado mais próximo do mundo e uma forma bem original do mundo e dos crentes se aproximarem do seu bispo. Hoje é dia de festa e dentro de poucas horas esta catedral será exígua para acolher os que vão querer marcar presença neste acontecimento de igreja. Com esta ordenação episcopal, a diocese entra numa nova fase. Mesmo sem um plano pastoral definido, os próximos tempos serão de escuta e ao ritmo do ano litúrgico. Não como um mero calendário, mas com o aprofundamento dos mistérios de Cristo, e isto dá-nos também a oportunidade de ter um ano para reflexão nos diversos setores da vida pastoral da diocese. Já a partir de hoje da ordenação, gostaria de anunciar isso mesmo em relação ao presbitério, em primeiro lugar, porque são os primeiros e indispensáveis colaboradores para juntos esboçarmos essas tais prioridades para a realidade, mas num contacto muito direto com as pessoas, com as instituições, não só dentro da Igreja, mas como fora da Igreja, para que seja um projeto conjunto e que essa colaboração recíproca possam trazer esse tal desenvolvimento e essa tal civilização do amor que auguramos desde sempre e que a novidade do Evangelho a todos deve renovar no mais íntimo do nosso coração. Esta tarde, na Catedral de Bragança, serão anunciadas as prioridades pastorais do novo bispo, mas elas passam pela proximidade às pessoas, pela formação na fé e também por uma atenção especial ao seminário, a casa que acolhe vocações e fornece presbíteros à diocese. Eu gostaria que não fosse apenas de nome a afirmação do Concílio Vaticano II que o seminário é o coração da diocese, mas que o fosse sentido, antes de mais, pelo presbitério, depois por toda a realidade da diocese, e que quanto mais autêntica for esta igreja, mais vocações hão de aparecer. Nós, neste momento, temos 4 seminaristas maiores, temos 11 seminaristas menores. De facto, se olharmos aos números e à estatística, ficamos imediatamente desanimados, dizendo por uma realidade como é Bragança, com 106 padres, só 67 párocos, mas com 326 paróquias, pode causar uma sensação de estranheza e de preocupação. Mas a esperança é que nos anima, e eu acredito que quanto mais esta insistência na missão for a nossa ocupação de todos os dias, também mais vocações surgirão, porque Deus não falta com os servidores para a sua igreja. Chega Dom José Cordeiro, parte Dom António Montes. Para ambos, o início de uma nova etapa de vida. Bem, é mais uma etapa na minha vida, passei por várias, e esta foi uma etapa significativa. É uma questão de bilhete de identidade. Portanto, quando o bilhete de identidade aponta um certo número, é normal. E é normal que se ceda o lugar a outra geração. Creio que esta norma que os bispos apresentam o pedido de resignação é uma norma sensata. Naturalmente fica sempre um pouco mais. Eu acabei por ficar quase 1 ano e meio mais, o que é normal nestes processos de transição. Não ficarei desocupado. Tenho encargos na Conferência Episcopal. Tenho outros projetos de tipo particular, quer ligado a congregações religiosas. Para o ano, é o ano europeu do envelhecimento ativo. Eu espero ser um agente ativo nesse ano do envelhecimento ativo. Vejo que há uma diocese viva e com vontade de fazer mais e de ser mais e melhor. E isso entusiasma, isso me dá uma grande coragem e esperança, e depois também, certamente, muita paciência na realização daquilo que são os nossos sonhos, que não são apenas meus, mas que, como disse, com as várias estruturas pastorais e, em primeiro lugar, com o presbitério,
prosseguirmos o caminho, como digo, da renovação, mas na continuidade, porque a Igreja não começa agora e esta Diocese também não é de agora, já tem pelo menos 466 anos de existência, portanto está na idade da maturidade e por isso é tempo também de mostrar estes verdadeiros e autênticos mistérios de Cristo no hoje da história, não só na Igreja, mas no mundo em que vivemos. Começa o itinerário de missão de Dom José Cordeiro, a juventude de um bispo que é também sinal para o mundo de uma Igreja que é para todos e que não hesita em trilhar novos rumos e abraçar diferentes desafios, sempre que lhe permitam chegar aos homens e mulheres de hoje e, junto deles, ser conforto e luz no meio de adversidades, mas também a ocasião de esperança e otimismo a que o Evangelho convida. A ordenação de Dom José Cordeiro decorrerá lá mais para a tarde, na Catedral de Bragança, quando forem 15 horas. E na reta final deste programa, fico com o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa. Este é um momento de grande alegria para a Igreja Portuguesa, no meio da situação de crise e de preocupação que todos vivemos, porque a Igreja está solidária com a Igreja no sentido de Diocese Bragança-Mirandela. Essa Diocese vive um momento de júbilo. Júbilo no sentido de agradecimento ao Sr. Dom António Montes Moreira, o Bispo, que, tendo atingido a idade prevista, de acordo com o direito canónico, para pedir a sua substituição, resignando ao munus até agora exercido, deixa um traço de simpatia, de acolhimento fraterno, de obra feita durante cerca de 10 anos em todos os domínios da vida de Bragança. As IPSS, misericórdias, associações estudantis, escolas, movimentos religiosos, vida cívica, vida administrativa, autarquias, o mundo da cultura, bibliotecas, a série de homenagens que lhe foram prestadas mostra bem o carinho que suscitou. E a sua substituição com o que passa a ser o membro mais jovem do Episcopado português, 44 anos de idade, o Padre José Manuel Cordeiro, vindo de Roma, que é de raiz um transmontano, que já trabalhou, e trabalhou muito, na Diocese, que acompanhou como capelão o Instituto Politécnico, que é respeitado por todos, apesar de uma longa ausência e prestigiante ausência por razões da sua carreira universitária e ter sido vice-reitor, depois reitor do Colégio Português em Roma. Ou seja, um jovem cheio de energia, muito identificado com o Papa e com as suas orientações, e que vem representar um novo ciclo na Igreja de Bragança. Tudo isso é razão de alegria, alegria para os católicos daquela diocese, alegria para todos os transmontanos católicos e não católicos, alegria para a Igreja Portuguesa, alegria para todos nós. É tudo por hoje. Estamos de regresso de hoje a 8 dias para olharmos para as novas apostas da Igreja no campo da educação cristã. Tenha então um bom domingo e uma ótima semana.